Ricardo Araújo Pereira sente-se sem programa. Pedro Mexia declara-se surpreendido como Ministro da Defesa e João Miguel Tavares, depois de ouvir o Primeiro-Ministro no debate quinzenal, confessa-se ajoelhado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana marcada pela eleição de Mário Centeno. Sejam todos bem-vindos, até o João Miguel Tavares. Mário Centeno, porque no princípio não apareceu e, portanto, vamos repor a verdade dos factos. Ele está cá. Lá em casa que já estava... Pensavam que não estava cá, isso podia criar problemas na família e é melhor precaver. Pronto. Então, estamos reunidos para mais um Governo Sombra na semana marcada pela eleição de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo. Falaremos disso daqui a pouco neste Governo Sombra, mas antes o Pedro Mexia quer criar o Ministério da Gasolina. E que utilização é que tem em mente para o combustível, Pedro Mexia? A gasolina no Médio Oriente tem sempre utilizações interessantes, como temos visto. Tem a ver com esta decisão de Trump de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. O que já levou o Hamas a declarar uma nova intifada. Sim. E já há mortos. Já marcharam com a intenção de transferir a Embaixada dos Estados Unidos. Bom, o Trump diz duas coisas, ou melhor, diz uma coisa que é verdadeira, que é, teoricamente verdadeira, está balançado. Mas hoje estava louça. Ele diz que os países têm direito a decidir qual é a sua capital, só que aquela capital não é uma... Não balancei a mesa enquanto eu estou a falar do Médio Oriente. Desculpa. Pois, a mesa pode cair a qualquer momento. Esta mesa está muito instável, muito instável, e evidentemente... E o Trump está a baná-la. O problema não é que Israel possa decidir qual é a sua capital. É que a Palestina também quer a mesma capital. Agora estão aqui bocados de coisas. O que se passa? Agora foi o meu microfone. Vamos tentar dar alguma dignidade a isto. E, evidentemente, que as pessoas todas... esta decisão já tinha sido tomada, aparentemente, em 1995 e vários presidentes americanos... Ela nunca era ratificada, não é? Nunca ratificavam. Porquê? Porque era má ideia. Portanto, ele diz assim, porquê que ninguém avançou com isto se está aprovado desde 95? A resposta é porque era má ideia. A decisão foi criticada em todo o mundo, até por aliados dos Estados Unidos muito próximos, como a Grã-Bretanha. Sim, mas não vale a pena pensar o que é que Trump quer conseguir com isto, porque claramente não quer conseguir nada. A única coisa que conseguiu ser a Fusca. A única coisa que conseguiu foi estar claramente fora de qualquer solução negociada. Portanto, os Estados Unidos já eram parte, sempre foram muito alinhados com Israel, mas deixaram de ter uma posição minimamente de intermediário nesta situação. Mas o que Trump quer fazer, e vamos falar disso daqui a bocado por causa de outro assunto, Trump é um presidente muito estranho, porque ele atua exclusivamente para a sua base eleitoral. E a sua base eleitoral gosta disto, como gosta de tudo o que ele fez. A sua base eleitoral ainda não desgostou de nada que ele tenha feito até hoje. E ele não quer saber de mais ninguém. Quando são assuntos americanos, isso só diz respeito aos americanos. Quando são assuntos internacionais, isso é de uma responsabilidade acrescida. Mas, de facto, quando ele diz, baseando-se em 2 ou 3 verdades, que são verdades... Israel pode decidir a sua capital, esta decisão já tinha sido tomada em 95. Falta-lhe a parte que é, mas não é sensato, mas não é prudente, mas não vou contribuir com nada de bom para o estado das relações entre Israel e a Palestina e a questão do Médio Oriente. Mas ele não quer perceber, o que ele pensa ele não quer pensar nisso, ele vai dizer, a minha base eleitoral está de acordo com isto ou não está? E está, nós sabemos que está. Então... Se gosta, que se lixe o mundo.
Que motivações é que vê por detrás desta decisão de Donald Trump, Ricardo Araújo Pereira? Não sei, mas eu, ao mesmo Há umas tempo... teorias que dizem que é uma forma de ele afastar alguns dos holofotes que estão a incidir sobre problemas internos, nomeadamente os judiciais. Nunca há melhor estratégia para afastar holofotes do que se rafusca noutro ponto do globo. Isso é um clássico. É o não é? wag the dog. Exatamente. Uma moça tem uma nódoa num vestido, se calhar bombardeamos a Sérvia. Isso é um clássico antigo, não é? Agora, eu não sei, aquilo que o Pedro estava a dizer é que ele agrada a sua base eleitoral. Ora, uma vez que esta decisão agrada a Israel, é difícil agradar à base eleitoral dele, que inclui pessoas que não gostam nada de Israel, nem de judeus em geral. Sim, mas essa base, na verdade, é muito flexível, porque essa base também é, em grande parte, cristã, e já vamos ver num tema mais à frente que se está nas tintas para se ele é um javarde pessoalmente ou se apoia candidatos que são javardes. Sim, claro. Portanto, a base eleitoral está apostada na vitória das suas ideias, em relação às quais terá que engolir alguns chapos. E a maioria da direita americana não é anti-Israel, tirando grupos sim, mas há de extrema-direita. Sim, claro. Há aqueles grupinhos que se manifestaram e tal, são encantadores, aquela gente é encantadora e tem, digamos que tem 2 ou 3 opiniões desagradáveis sobre Israel e os seus habitantes. Mas o problema de Jerusalém é que, de facto, e é por isso que deve ser gerido com pinças, e talvez esta medida seja, digamos, mais bruta do que é costume, do que é aconselhável, é que em Jerusalém encontra-se simultaneamente uma parede que estava muito próxima de um templo, o Santo Sepulcro de Nosso Senhor Jesus Cristo, e uma pedra na qual um cavalo que tinha asas fez a chamada para levar Maomé Ao paraíso. aos céus. E tudo isto concentrado ali num espacinho de 3 assoalhadas. Com um planeta tão grande. Exatamente, com um planeta tão grande, fanáticos de várias religiões dizem Também há sol muito forte que provavelmente incide nas moleirinhas. incide e causa insolações. Portanto, fanáticos de várias Mas só por religiões causa dizem... dessa Há um grande momento da televisão portuguesa que é, uma vez o professor Adriano Moreira estava a falar de Jerusalém e diz é complicado porque é uma cidade onde colidem as 3 religiões do livro. E a apresentadora perguntou-lhe, que livro, senhor? E eu tive imensa vontade que ele dissesse, o Harry Potter. Mas, de facto, há muitos livros ali. Mas o Harry Potter não é tão fantasioso como alguns factos. Mas é isso, é curioso, é uma coisa insanável, basicamente, não é? Que são fanáticos de várias estirpes que dizem isto é sagrado para mim. Alguns da mesma religião. Desculpa, isto é sagrado, é para mim. Exatamente. Alguns acreditam mais ou menos na mesma coisa, sim, mas isso não os impede de andar à trolha uns com os Por causa de escadas mal colocadas. Não é preciso ser religioso para pessoas que acham mais ou menos a mesma coisa se odiarem. Não, isso não. Basta ver a história da esquerda europeia. Exatamente. A ideia de um Estado palestiniano reconhecido por Israel deixou de ser possível, João Miguel Tavares? Isso eu não sei. Eu não faço previsões no conflito israelo-palestiniano. Não me atrevo a tal. Agora, a situação é evidentemente mais complicada. Em primeiro lugar, porque o Trump internamente, porque o Pedro estava a falar da questão interna e da questão externa. Mas a verdade é que ele internamente tem checks and balances muito fortes, não é? Há aqueles sistemas de pesos e contrapesos, as coisas têm que passar pelas várias câmaras e depois o poder do presidente está efetivamente limitado. Mas na vertente externa, o presidente já não tem o mesmo tipo de filtro. O que faz com que uma pessoa como Donald Trump seja particularmente perigosa se começa a prestar demasiada atenção
à política externa, não é? Sendo que a administração estava dividida, incluindo o vice-presidente, que houve alguns membros da administração que disseram isto se calhar não é boa ideia. E ele disse, então é já a seguir. A questão ali não está, como estava ao Pedro a dizer, no direito ou não direito de Israel escolher qual é que é a sua capital. Para mim, Jerusalém pode ser também dividida ao meio, ser capital de Israel e da Palestina e de quem quiser. A questão é isto ser feito ainda... Na verdade, está lá o governo de Israel, estão lá as instituições, principais instituições do Estado... O que é que fora de Israel isso não era reconhecido, não é? Claro. Agora, o problema ali é o que fazer com aquilo fora de uma negociação, que é o que disseram os franceses e o que disseram os ingleses. Que sempre passou pelo facto de Jerusalém ter um estatuto especial tripartido, não é? Ou pelo menos bipartido. Mas isto era para ser conseguido a uma mesa de negociações. Claro. A coisa de ser simplesmente dita. Não é que os Estados Unidos decretem qual é a capital de Israel. O problema é que isto tem um caráter simbólico e naquele território tudo é simbólico. E neste momento já há gente a morrer por causa daquela decisão. Não que isso vá pesar muito, acho eu, na consciência de Donald Trump, até porque é duvidoso que a tenha, mas está, já está a gente a morrer por causa daquilo. Entregamos ao Pedro Mexia a pasta de Ministro da Gasolina. Agora o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Abuso, de algum tipo de abuso em particular, Ricardo Araújo Pereira? Bom, eu tutelo sobretudo os abusos vindos a público este ano. São os que eu tutelo. Isto vem a propósito da escolha pela revista Time da Person of the Year, pessoa do ano, que este ano foi o movimento Me Too, o movimento de gente que denunciou abusos sexuais que alastrou pelos Estados Unidos e depois saltou dos Estados Unidos para o resto do mundo, realmente para a Europa. Que não Portugal. Não, em Portugal não se faz nada nunca disso. Acontece em Portugal não há nada disso. Pareceu-lhe uma escolha acertada? Foi uma escolha acertada, embora envolta em polémica, não é? Porque Donald Trump alega que a Time o contactou para o escolher a ele como pessoa do ano. A ser verdade, a Time esteve até à última a ponderar, ora, pomos na capa um abusador ou as abusadas? O que é que há de ser? Bom, o Donald Trump, como toda a gente se lembra, teve aquela conversa dentro de um autocarro que ele disse que era conversa de balneário, e nós aqui confirmamos que é a conversa que se tem no balneário da prisão, é assim que se fala no balneário da prisão, em que ele dizia, de facto, contava algumas proezas, como, por exemplo, apalpar, digamos, o pipi de senhoras sem que elas estejam interessadas nisso. E, portanto, ao que parece, a fazer fé naquilo que diz Donald Trump, o que não se deve fazer, a Times esteve até à última dividida a saber a quem é que daria o destaque este ano. Mas pareceu-me que optou bem, até porque é um bocadinho... A própria capa, não sei se repararam, a capa tem 4 ou 5 mulheres que denunciaram crimes. É bom dizer que se está a falar, o que se está a falar é de crimes, não é? Depois uma que só se vê parcialmente. Só se vê um braço. Um cotovelo. Portanto, são crimes, não são engates que correram mal e coisas assim. Não. São crimes. São senhores que impõem, às vezes pela força, a sua vontade às mulheres, ou que se exibem, ou seja o que for. E, portanto, mas o que é curioso é que, primeiro, em 2017, finalmente, pelos vistos, há pessoas que estão a perceber que aquilo não é admissível. E ainda, isso é que é trágico, é que lá estão 4 ou 5 mulheres e o braço de uma outra mulher que representa mais uma pessoa e as várias pessoas que, tendo feito ainda denúncias... não têm coragem de dar a cara ou não têm a possibilidade de dar a cara. Não, e às vezes não têm coragem porque sofrerão represálias por causa disso. E portanto, isso parece também ser bastante significativo no que diz respeito à opção da Time. Em princípio não foi contactado... Lá o Donald Trump. Cor de laranja, sim. Parece-lhe significativo o facto de esta iniciativa, que agora se chama Pessoa do Ano, até 99 se chamar o Homem do Ano, João Miguel Tavares? Sim, significa que o mundo evoluiu desde então, mas também não vamos ser demasiado picuinhas com isso, porque atualmente chama-se Pessoa do Ano e o que ganhou foi um hashtag, portanto também não é propriamente... O vencedor este ano não é propriamente uma pessoa, não é? É um hashtag do ano? Seria um hashtag do ano. É um movimento de pessoas. Agora, é evidente que o mundo evoluiu e como se vê, não é?
Daí esse peso mais significativo. Nós já passámos do Homem do Ano e finalmente parece que ao fim deste tempo todo, verdadeiramente é os direitos das mulheres que são colocados na capa da Time. Por acaso não fui ver se antes de 99 alguma vez tinha sido escolhida uma mulher. Tem ideia se houve algum caso ou foram sempre homens até 99? Assim de cor... Não sei. Eu também não tenho cabeça todas as É quase impossível que Margaret Thatcher, por exemplo, não tenha sido. Acho que a Malala não foi depois de 99, em princípio. Antes de 99. Isto começou em 99? Não. Até 99 era o homem do ano. A A partir de 99 passou a pessoa do ano. Talvez a Thatcher, não? Talvez mas também a Thatcher depois diziam que ela era homem, portanto... Pois, exato. Não sei. Como é que a América, Pedro Mexia, convive com o facto de estar a viver este fenómeno precisamente num período em que tem um presidente abusador no poder? Até há uns dias convivia de uma forma curiosa, que é todos os artistas e jornalistas implicados ou que tinham sido alvo de alegações ou acusações tinham visto a sua carreira a ser, não digo liquidada, mas pelo menos os seus contratos rescindidos, os filmes suspensos, as séries despedidos das séries em que participavam, etc. Estamos a falar de pessoas como o Kevin Spacey, o Louis C.K., o Charlie Rose, o entrevistador, enfim, figuras muito conhecidas nos Estados Unidos e não só. Aparentemente, os políticos estavam salvaguardados, mas isso nos últimos dias não é verdade. Um senador democrata, o Al Franken, apresentou a sua demissão. Já houve também outros políticos, tanto democratas como republicanos. Mas há um republicano que está em liça neste momento, vai haver a votação na terça-feira. Há alguns democratas, como outros republicanos, que uns já pediram a demissão e outros provavelmente vão ser forçados a fazê-lo. Mas há este candidato ao Alabama, que é um estado tradicionalmente conservador, que é acusado de coisas bastante, algumas antigas, mas coisas bastante flagrantes, como andar a rondar sítios onde havia adolescentes, centros comerciais e escolas e não sei o que mais. E tem todo o apoio de Donald Trump. Tem todo o apoio de Donald Trump e era isso que eu estava a dizer há bocado, e tem todo o apoio do eleitorado religioso americano. O que é um daqueles casos em que é preciso parar para perceber. Esquizofrenia política. Não, o que acontece é que houve o eleitorado conservador. Trump foi eleito, em parte, por um eleitorado ultraconservador, incluindo em matéria de costumes, coisa que ele não é, basta ver a sua vida pessoal, a sua linguagem, etc. Não é especialmente respeitador dos direitos da mulher, certo? E que não é, sim, está bem, mas o meu ponto nem sequer era esse. O meu ponto é que essas pessoas preferem apoiar Trump e terem, por exemplo, juízes no Supremo Tribunal que defendam os seus valores, etc., e ignorar tudo o que de mal acontece, já pelos vistos não só com o próprio Presidente, mas com este candidato, que é precisamente um candidato absolutamente inapresentável, e vemos líderes religiosos, daqueles que têm sempre a moral e os bons costumes na ponta da língua, aliás, como o próprio candidato, votarem, defenderem, apoiarem candidatos que contrariam tudo aquilo que essas pessoas defendem na vida pública. E isso é um paradoxo muito... E foi por isso, acho eu, que também nós não percebemos, nós europeus, nós jornalistas, comentadores, governo sombra, não percebemos o que se passou na América. Nenhum de nós percebia que Trump ganhasse, porque nós pensámos, não, estas pessoas não vão votar nele porque A, B, C, D, E. E tudo isso caiu. E inclusivamente caiu isto. As pessoas que têm valores que não são os valores de Donald Trump apoiam-no porque acham que ele vai ser um instrumento para que os valores deles triunfem. Isso é quase impossível de derrotar. Só para dizer que, de acordo com a internet, em 1986 a capa da Time foi Coração Aquino Mulher do Ano, e nessa altura chamava-se Mulher do Ano. Chamava-se Mulher do Ano? Quando ganha uma mulher é Mulher do Ano, quando ganha um homem é Homem do Ano. Era assim. Mas chamava-se Homem do Ano genericamente. Genericamente, sim. Nesse ano foi Mulher do Ano. Mulher o Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro do Abuso. É a altura do João Miguel Tavares tomar posse como Ministro da Tranquilidade. Isso é substantivo comum ou é nome próprio? Não, é substantivo comum. Embora... Portanto, pode ser o estado de espírito de alguém que está tranquilo ou o nome da conhecida agência de seguros. Não é da agência de seguros, mas também estamos num setor próximo disso, porque eu gostava de falar do Montepio. Mas na verdade eu devia ser ministro de alguma tranquilidade, porque aqui o pronome é de grande importância. Porque isso é uma citação. É uma citação. Eu sei que nós, hoje em dia, quando falamos do Montepio, em Portugal tendemos a deixar cair os assuntos porque nos fartamos deles ou porque são demasiado técnicos. Aquilo que está em causa é a possibilidade
possibilidade da Santa Casa da Misericórdia, agora parece que mais possibilidade, que já é qualquer coisa que vai acontecer mesmo, da Santa Casa se tornar uma espécie de seguro de vida do Monte Pio Geral. Esta semana tomou posse o sucessor de Santana Lopes e foi muito claro quanto à ideia de que vai por diante. É porque houve uma indignação generalizada, mas isto à boa maneira portuguesa, a formiguinha vai andando e quando de repente a gente olha já está o facto consumado. E como quem não quer a coisa, vai efetivamente a Santa Casa entrar no capital do Monte Pio, tudo parece que está mais do que acertado, e estamos a falar de uma pequena quantia de 200 milhões de euros. 200 milhões de euros. Ora, esses 200 milhões de euros vão representar qualquer coisa como 10% do capital do Monte Pio, mas são 20% dos ativos da Santa Casa, 1/5 dos ativos da Santa Casa, uma instituição supostamente dedicada à misericórdia e à caridade e ao auxílio ao próximo, vai ser utilizado para salvar um banco, que é isso que está aqui em causa. E quando Edmundo Martins porque é o nome do novo provedor, já que era vice-provedor até agora, era o número 2 de Santana Lopes, de se ir embora para se dedicar a salvar o país, Edmundo Martins vai tomar posse e deu uma entrevista ao público, que evidentemente, boa parte da entrevista é ocupada com este assunto. E quando lhe perguntam sobre este negócio, ele mostra-se dizer confiante é um bocadinho excesso, é um bocadinho excessivo, porque ele mostra-se um bocadinho confiante, porque a expressão que ele usa e uma pessoa fica logo repousada. Muito. É por isso é que o alguma é tão importante neste caso. A expressão que ele diz é que ele vê o investimento na Santa Casa com alguma tranquilidade. Alguma tranquilidade. E quando lhe perguntam mais o porquê de alguma tranquilidade, ele justifica-se dizendo que a análise que fizemos ao Monte Pio aponta para um conjunto de rácios com alguma solidez. E, portanto, este senhor, com alguma tranquilidade, que vai entrar numa instituição com rácios com alguma solidez, vai agarrar no dinheiro que supostamente... Algum dinheiro, que é mas uma bela fatia, e colocá-lo ali no Monte Pio. Ora, e é uma coisa que me é verdadeiramente chocante. As pessoas têm que ter consciência que o Monte Pio e os investimentos no Monte Pio são classificados como especulativos por todas as agências de rating. É investimento especulativo. Eu não percebo sequer como é que os estatutos da Santa Casa nem sequer proíbem que aquele dinheiro seja colocado em instituições onde é considerado um investimento especulativo. Se calhar só não está nos estatutos porque ninguém até hoje se lembrou, olha, espera, se calhar vão agarrar no dinheiro da Santa Casa e enfiá-lo num banco. O legislador pensou, espera lá, ninguém vai ser estúpido o suficiente para achar que o dinheiro da Santa Casa vai agora para... O Monte Pio a Santa Casa quer investir na banca, invista no JP Morgan e no Citibank. Esses não caem, aparentemente. Agora, no Monte Pio... O Lloyd, não é? Sim, mas... Não era o JP Morgan. O Lehman Brothers. Sim, mas está bem, mas também estava muito sólido, estava sólido até à véspera. Estamos a falar dos maiores bancos do mundo, se aquilo cai realmente ao pé daqueles. Eu prefiro, atenção, que não invista na banca. Estou só a dizer, se for para investir na banca, vão para o JP Morgan, não vão para o Monte Pio. E isto é uma situação que me deixa completamente perplexo, até porque, ao mesmo tempo, acabou de se demitir Tomás Correia, o líder do Monte Pio, acabou de se demitir, utilizando como argumento que uma das razões por que se demitiu é que não concorda com a forma como estão a ser cobrados os créditos antigos. Acabou de se ir embora. Portanto, está o Monte Pio, está a Santa Casa, depois de muito espernear, está a Santa Casa a entrar e o chefe do Monte Pio a dizer aqui há uns problemas com os créditos bancários, eu não concordo na maneira como isto se está a planear, tchau, vou-me embora. Bom, ficamos todos muito mais repousados. Bravo, não é? Bravo. Vai ter saudades de Santana Lopes na Santa Casa da Misericórdia, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu não acompanhava assim o trabalho com essa atenção, não é? Eu não sei exatamente... o que é que ele lá fazia. Mas eu tenho apreço pela Santa Casa. Não tenho muito apreço por este investimento. É possível que a Santa Casa vá
criar um excêntrico aqui na... É uma coisa... Lá está, é uma coisa que não se percebe bem, não é? Porque, quer dizer, por um lado varia, porque a Santa Casa, uma vez que é como se, desse ponto de vista dos jogos de azar e não sei o quê, é como a casa no casino, não é? A Santa Casa nunca perde, os jogos financiam imenso a Santa Casa e por isso as pessoas que apostam vão financiando a Santa Casa. Há sempre um que ganha, mas a quantidade de pessoas que aposta vai dando dinheiro, a Santa Casa nunca perde. Finalmente a Santa Casa vai entrar num negócio em que... Mas depois de tantos anos a ver tanta gente a jogar, também com certeza também quis apostar num jogo de azar. Não quis, não é? Foi um jogo de azar, sim. Preencheu este boletim. Foi empurrada pelo governo, como é evidente. Preencheu este boletim, que deve ter sido com resposta múltipla, com aposta múltipla, porque 200 milhões eu acho que é preciso pôr muitos quadradinhos lá. E pronto, e em princípio vai-lhe sair o mesmo que nos saiu a nós. Toda a gente já tinha salvo bancos, não é? Também, todos nós aqui presentes já tínhamos contribuído para salvar bancos. Toda a gente. É capaz de ser a vez da Santa Casa, não sei. O novo provedor Edmundo Martinho, que era o número 2 de Santana Lopes, diz que faz sentido a Santa Casa investir no Montepio porque é uma instituição, a Santa Casa, que tem a tradição de ser pioneira, o que não quer dizer ser aventureira. Vê neste caso mais pioneirismo ou mais aventureirismo, Pedro? Mas eu não quero que a Santa Casa faça, e acho que a maioria dos portugueses não quererá, outra coisa do que aquilo que faz, e faz bem. É uma das raras instituições, enfim, há outras, sobretudo nessa área, que tem uma função que a gente considera positiva, de interesse público, de serviço público. E, de facto, embora a Santa Casa, embora seja santa, há esta... acho que criou um mandamento novo, que é amar o próximo banco como a ti mesmo. Quer dizer, não faz sentido nenhum, não é essa a função. Porque, evidentemente, pode ser. Isto é um financiamento criativo. Só que é um financiamento super arriscado e não se sabe onde é que vai parar. Quer dizer, eu não espero ver a Santa Casa a ser o garante de bancos, como não espero ver a Santa Casa a jogar strip poker ou a luta de galos. Quer dizer, há coisas que não fazem parte, e é tal história. Eu até me espanto que seja possível estatutariamente, de tão absurdo que é esta área para uma instituição como aquelas. Há uma hipótese da Santa Casa financiar este investimento no banco, que é a Santa Casa traficar droga. Quer dizer, é uma hipótese, é tão bizarro como esta incursão, e pode ser que dê. Agora, fica a ideia. Verdadeiramente preocupado ficarei eu quando, sei lá, o Banco Alimentar contra a Fome resolver dar 7 pacotes de massa, 3 garrafas de azeite, também ao Montepio. Começar a salvar bancos também. Ainda falta ir ao bolso do sem-abrigo. Falta ir ao bolso. Esse tem-se andado a rir há muito tempo. O João Miguel Tavares fica assim Ministro da Tranquilidade e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Recordo que quem quiser estar presente num dos próximos programas só tem de se inscrever no site da TVI e tem aqui um lugar de assessor do Governo Sombra à disposição. Agora o Ricardo Araújo Pereira sente-se sem programa. Este não lhe é suficiente, Ricardo Araújo Pereira? Isto não é bem um programa, isto é uma espécie de uma espelunca. Então, vamos denegrir o que é nosso. Não, denegrir o que é nosso e ainda é como a outra. Agora estás a dizer que estas pessoas vieram para uma espelunca. Mas não belisca a sua dignidade. Elas vêm prestigiar. Vêm prestigiar. Muito obrigado. Vieram aqui passar um sábado à noite, um serão de sábado. Sonhos, sim. São maltratadas? Não são nada, são muito bem-vindas, mas de facto... Não, sem programa, quem está sem programa, aparentemente, e sem discurso, é a oposição, sobretudo a oposição de direita, o PSD. Quer falar da forma como o PSD e o CDS reagiram à escolha de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo? Sim, vamos lá ver, Mário Centeno ser escolhido para a presidência do Eurogrupo tem pouco significado. Quer dizer, aquilo é uma reunião, são os senhores, para já ninguém alguma vez, toda a gente se borrifou no Eurogrupo. Toda a gente. Quando aquele senhor dos caracóis é a única... disse quando disse ao Bloom... Lá está. Os europeus do Sul gastavam em dinheiro gastavam dinheiro em mulheres copos e gajas. Pronto. Sim. Que, aliás, não percebo a crítica. Mas essa é a questão. No grande George Best, não é? Exatamente. Mas essa é a questão. Ninguém sabia bem o que é que fazia o Eurogrupo até aparecer lá esse senhor a dizer isso. E continuamos sem saber. Sabemos só que ele era... Sabe nada. Aquilo é um grupo que reúne informalmente para
E que decide coisas sobre quê? Não, decide coisas sobre a política monetária, exato. Pronto, é isso. Só que o Presidente, basicamente, é o chefe de turma. Quem é que é ser chefe de turma? Claro. Vai o Centeno, pronto, vai o Centeno. E acabou-se, aquilo não é nada. Eles reúnem-se todos e dizem, e no final dizem assim, Centeno, põe aí tivemos aqui a pensar e é realmente o que diz a Alemanha. E ele, com certeza, vou então apontar. E a questão é a forma como o PSD... Não faz a ata. Vai dizer à Grécia que o Eurogrupo não é nada. Vai dizer ao Varoufakis que o Eurogrupo não é nada. Opa, bom. Eles puseram-no na rua, não foi? Vamos lá ver. Mas a questão é como o PSD e o CDS reagiram a isto, não é? Sim. Vale a pena, aliás, ouvirmos uma declaração do ex-líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, a esse respeito, a explicar quem é que merece realmente os louros pela eleição de Centeno. Mário Centeno deve este lugar não só às políticas que protagonizou com António Costa nos últimos 2 anos em Portugal, no que concerne ao respeito pelas regras europeias, mas também àquilo que Pedro Passos Coelho, Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque fizeram no quadriênio 2011-2015. Luís Montenegro a atribuir ao governo do PSD parte dos louros pela eleição de Mário Centeno. O que é que tem a dizer acerca disto, Ricardo? Quer dizer, eu não sei, é possível que Passos Coelho, como é que se chama? Vítor Gaspar e Maria Luísa Albuquerque, eu estou surpreendido de não terem morto o Kennedy também. Em princípio, todas as coisas que aconteceram têm as coisas são as boas, eu sei, são só as boas. Então. São só as boas, mas... A não ser que considero que foi bom matarem o Kennedy. Não fiquei especialmente contente. Não. Mas se calhar o Salvador Sobral ter ganho a Eurovisão... Se calhar foram eles também. Não fiquei especialmente... Foi dos falecimentos que não me trouxeram qualquer alegria, o do Kennedy. Mas até porque nessa altura... Não tinha, mas mesmo assim, mesmo já depois de saber. Agora, isto é um bocado... É patético, não é? É patético ir buscar esta ideia. Para já, a direita está sem... Lá está, sem programa e sem discurso, porque a única coisa... Mas agora está a arranjá-lo nesta vibrante eleição para a liderança. Mais uma vez aí se vê onde é que está a proposta do PSD, que também é inexistente. E, portanto, a única coisa que a ida de Mário Centeno para o Eurogrupo fez foi, de facto, aborrecer, transtornar o PSD e o CDS e a direita em geral, porque o responsável pela vinda do diabo, pela violação de todas as regras europeias e não sei o quê, foi a pessoa que a Europa escolheu lá para servir de maestro àquela banda. Era uma humilhação que podiam ter poupado, não é? Ou pelo menos podiam ter reagido, talvez, aceitando que, pronto, marcaram um ponto. Ou até dizendo, atenção, o senhor vai ser chefe de turma lá daquele sítio. Isto de vir reivindicar créditos na eleição do Centeno é um bocadinho bizarro. O novo cargo de Mário Centeno complica mais a vida da geringonça à direita ou à esquerda, Pedro Mexia? Quer dizer, só foi uma boa notícia para o PS. Lembra-me um bocadinho aquele slogan que o PS tinha antigo do Europa connosco. E a Europa aparentemente está com o PS. Mas estar com o PS é estar contra os parceiros do PS, porque evidentemente os parceiros do PS não estão contra propriamente a eleição do Mário Centeno, estão contra a política do Eurogrupo, seja ele qual for, seja que seja presidido por um português ou por um estrangeiro. E, portanto, nós vamos sempre parar, é uma coisa um bocadinho repetitiva e cansativa, mas é verdade, vamos sempre parar à questão europeia como a grande questão que divide o PS dos partidos à sua esquerda, porque é uma vitória para o PS, mas é a Europa a dizer que o PS é bom aluno do projeto europeu. O projeto europeu que o Partido Comunista sempre detestou e que o Bloco de Esquerda passou a detestar na última década, com boas ou más razões, não é isso que está em causa. Mário Centeno vai estar no papel em que vai ser polícia dos outros. Vai dizer, como disseram os anteriores, a países, atenção que os que nos estão a portar mal e se não se portam bem, segundo as nossas políticas, vão ser sancionados. E vimos o que... Achas que Mário Centeno vai ter que corrigir Mário Centeno? Também pode haver esse lado. Aí é que está. O Presidente do Eurogrupo dizer ao Ministro das Finanças português... Não, ele tem autoridade. Dizer Centeno, isto não pode continuar. Eu acho que o Presidente do Eurogrupo acha que o nosso Ministro das Finanças está a fazer um grande trabalho. Não, ele tem autoridade, Portugal saiu do processo por déficit excessivo, etc. Portanto, mas sim, mas o déficit a razão pela qual ele foi eleito
é porque a Europa aprova a política do governo. E isso só prova... Mas isso não causa nenhum embaraço. Nenhum embaraço. Não tens lido jornais. Não. Ao PS, ao PC e ao Bloco. Não causa embaraço nenhum. O Bloco e o PC rosnam um bocadinho. Mas é para o lado que o Costa... É para o lado... Bom, e ainda estás a ser mais insultuoso para eles do que eu estava. Sim, mas claro... Um bocadinho conhecido da sua profissão ao longo dos últimos 2 anos. Exatamente. Eles vão rosnando e tal. Mas a geringonça lá vai avançando. Vai avançando. É o cão típico. Seria muito pior se a Europa tivesse dito este senhor rua daqui. Isso seria gravíssimo. Eu estou de acordo contigo, mas estamos já nessa fase em que o PS se vira para eles e dizem, eles rosnam, mas não acontece nada, e em que o Bloco se vira para o PS e diz, estes tipos são das negociatas, e o PS come e cala, portanto é um clima de cortar à faca. Mas esse clima... Não, mas entretanto também vão tendo influência no orçamento. Tem, claro que sim. E vai durar até ao fim da legislatura, não tenho dúvidas disso. É o segredo para um bom casamento. Exatamente, esse clima sempre existiu e durará até o PC e o Bloco acharem, a partir daqui é tão mau estarem estes como estar o PSD. Até essa altura. Entretanto, numa entrevista ao El País, esta semana, depois da eleição de Mário Centeno, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, disse que nós, os portugueses, e agora passo a citar, somos os nórdicos do século XXI. Já se sente mais alto e mais loiro, João Miguel Tavares? Não, estou muito bem com a minha altura. Eu confesso que eu não percebi nada do que é que o Marcelo estava a dizer quando ele disse aquilo. Os nórdicos do século XXI? O que é que ele quer dizer com isto? E então tive que ler. E era muito engraçado, porque o El País tinha uma entrada do texto sobre a vitória, a escolha do Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, que começava assim, que era, primeiro foi a Eurocopa, não, aquilo que eles chamam, não é? O Campeonato Europeu de Futebol. Depois, em janeiro, foi a Secretaria-Geral da ONU. Depois era em maio, ganharam a Eurovisão. E em dezembro, o Eurogrupo. E é neste sentido... A Europa é nossa. A Europa é nossa, mas era neste sentido que o próprio Marcelo se referia aos nórdicos do século XXI. Não era nada porque finalmente vamos ficar com um nível de vida igual ao da Dinamarca. Não. Ele diz, olha, aqui está um país... Ou séries de televisão boas. Ou boas séries de televisão. Mas esta semana ou loiras de 1,80 m. Não. Afinal, isto era o que era. Olha, nós somos os nórdicos do século XXI, significa que cá está o país que é chamado para resolver conflitos e para dirimir divergências. Ou seja, não é aquela parte mesmo gira dos países nórdicos, tipo montes de massa, mas é aquilo, olha, é aqueles tipos... Materialista. São aqueles tipos pequeninos lá de cima que não se chateiam com ninguém e a gente chama-os quando os grandes estão à bulha, chamam-os os pequeninos para arbitrar. E é nesse sentido também... E aí, Luís Montenegro, se fosse um bocadinho mais perto, era isso que ele teria dito. Poderia desvalorizar o cargo do Eurogrupo dizendo havia um socialista de um país pequenino, que era a Holanda, e agora foi preciso substituí-lo por um outro socialista de outro país pequenino. E foram buscar o Mário Centeno. E poderia resumir assim esta vitória no Eurogrupo. Perversamente, eu acho que era o que o Marcelo quis dizer com os nórdicos do século XXI. Ele não chamou viking a Mário Centeno, chamou apenas Ministro das Finanças de um país pequenino. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se sem programa. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se ajoelhado por vontade própria ou por ter sido obrigado a isso, Ricardo Araújo? João Miguel Tavares? Não. Eles estão a querer que eu ajoelhe, não é? Eu percebi que era referir-se a um momento de debate quinzenal no Parlamento, esta semana, na Assembleia da República, um momento que, no fundo, ainda tem a ver com o tema anterior. Exatamente. Queres citar? A frase, uma frase do Primeiro-Ministro... É porque a tua voz é mais bonita que a minha e não troca uma frase textual de António Costa... Ao contrário de outros, disse António Costa, que ajoelhavam, nós sempre dissemos que estamos na Europa por convicção, mas também para lutar pelos direitos de Portugal e dos portugueses. Exatamente. E utilizou aí outros que ajoelhavam. E esses outros, de certa maneira, eu quase que me sinto incluído, já que eu fui um defensor da anterior solução de governo. E ajoelhou? Não ajoelhei, mas é que eles querem que eu ajoelhe e que reze a seguir. E eu não tenho nada contra ajoelhar e rezar, mas é por minha iniciativa. E esta retórica do António Costa tem que ser combatida.
António Costa tem imensos méritos, alguns dos quais eu já me fartei de reconhecer aqui neste programa. Acho um político muito hábil e, basicamente, ele enganou-nos a todos com uma técnica chamada recirculação da austeridade. Um dos méritos dele é ter-nos enganado ele devia todos. Exato. Não, mas... Não elegis tanto o homem que podes aleijar. Não, a política é feita disso. A política é feita de enganos e de trafolhices para chegar a determinados tipos de objetivos. A política sempre foi isso. É um trafulho de grande qualidade. É um trafulho de grande qualidade. Estou-te a ajudar. É um trafulho de grande qualidade e isso é um mérito político. E ele, se fosse ele, ia patentear no sítio onde se patenteia coisas políticas essa nova técnica chamada de recirculação da austeridade, que enganou e divertiu os portugueses e continua a enganar e divertir os portugueses há 2 anos. O site Político, um influente site de política americana, elegeu esta semana um dos mais influentes. Um dos 10 mais influentes líderes da Europa. Parabéns a António Costa, ou seja, de facto, tens razão, tem que ser mais rigoroso. Ele não enganou apenas os portugueses, enganou os portugueses e o estrangeiro. Portanto, está a conseguir enganar todo o planeta Terra com a recirculação da austeridade, que basicamente consiste em tirar a austeridade daqui, colocar a austeridade aqui e dizer que este movimento se chama fim da austeridade. É isto que ele fez. Isto foi muito eficaz. E eu tiro-lhe o meu chapéu, se o tivesse, mas tiro o chapéu. Agora, o facto de ele estar a fazer isto, nós não podemos ser tomados por parvos. E é este ajoelhar que é inadmissível. Portugal nunca ajoelhou. É evidente que Pedro Passos Coelho teve a infelicíssima conversa do diabo. Portugal ia mais longe que a Troika. Teve a conversa do ir além da Troika, que nunca foi. O programa do PSD era o... Ele disse isso, exatamente. Ele disse isso, mas é mentira. Portugal nunca foi além da Troika. Vítor Gaspar passou o tempo inteiro a negociar as alterações dos prazos, a renegociar déficits, fazer exatamente a mesma coisa que os outros fizeram antes dele e os que vieram fazer depois. Portanto, Portugal nunca ajoelhou. E é isso que... Não, é isso que tem que ser dito. Portugal ajoelhou tanto na altura de Passos Coelho como se pode dizer que Mário Centeno está a ajoelhar agora. Portanto, é preciso dar os parabéns a António Costa e a Mário Centeno por tudo aquilo que conseguiram e pela presidência do Eurogrupo. Mas deixem-se de tretas e de retóricas inadmissíveis, porque esta espécie de reescrita da história é que não deve ser aceita. Ainda em relação à declaração de Costa, referindo-se a outros que ajoelhavam, será caso para recorrer àquela frase feita a que o João Miguel Tavares já aludiu, se ajoelhou vai ter de rezar? Bom, eu não sei, o João Miguel diz que Portugal nunca ajoelhou e tal, eu tenho dúvidas. Eu acho que, lá está, se há um problema de retórica, quem tinha um grande problema de retórica era o governo anterior. Antes e depois. O diabo foi o diabo que matou Passos Coelho. Exatamente. Mas isso é retórica e ele vale zero. Não há a menor dúvida. E naquela altura foi ele que disse que ia além da Troika. Claro que foi. Foi ele que disse. E foi ele que disse que o diabo vinha aí. Sim, foi ele que disse que as pessoas têm que deixar de ser piegas e sair da sua Ele não era conforto. muito bom a dizer coisas, não? E a política... Uma parte da política é dizer coisas. Certo. É dizer coisas. Claro. E, portanto, foi ele que disse que nós andávamos a viver acima das nossas possibilidades. Foi ele que contou aquele episódio... Não, essa parte é verdade. Aquele episódio biográfico, tu vais dizer a um país em que o salário médio das pessoas é miserável, não vais. Que andam a viver acima das suas possibilidades. Não tratas as pessoas como crianças. Não o país anda a viver em cima das suas possibilidades e continua a viver em cima das suas possibilidades. Não é possível dizer isso às pessoas, a um país como o nosso. Enquanto há déficit constante, estás a viver em cima das possibilidades. Aquele episódiozinho biográfico tão ilustrativo, que era um dia em que ele estava a almoçar com umas pessoas e chega um finlandês, cheira-me tanto a aldrabice esse episódio biográfico, está a almoçar com não sei quem e passa um finlandês e diz: sou eu que estou a pagar esse almoço? E ele ficou, realmente e tal, aquele... Já nem lhe caiu bem. Já nem lhe caiu bem, aposto. E depois foi ver o concerto do Paulo Carvalho. Exatamente, depois foi repimpado. Ou a misturar de qualquer Sim, forma. foi mais tarde, não é? Isso foi mais tarde. Foi apenas um. Isso foi na altura da TSU. Mas havia uma certa... Paulo Carvalho foi o autor do hino do PSD. Pois foi, certo. Mas havia uma subserviência que me parece inegável do governo anterior.
Havia, sim, senhor. Não havia. O Gaspar estava sempre lá a falar com o Ministro das Finanças. E baixava-se para falar com o Schäuble. Baixava-se para falar com o Nunca teve a grandeza de falar com o homem ali. Nunca se levantou para falar com ele. Nunca o Schäuble se levantou para falar com o Vítor Gaspar, é verdade. Mas enfim, é isso. lá está. Mas o António Costa foi eleito lá pelo site político como uma figura influente. É importante não esquecer que não é a primeira vez. José Sócrates foi também distinguido internacionalmente como o mais bem vestido. Conhecido como o George Clooney português, na altura em que Portugal esteve à frente do E Conselho. parece que foi o Berlusconi que lhe ensinou a apertar o casaco. E O último atenção, botão do casaco. lá está, mais uma vez. A não apertar o Mais último uma botão vez, do casaco. quando José Sócrates foi ao nosso programa, eu perguntei-lhe se Berlusconi lhe tinha ensinado mais alguma coisa, designadamente no capítulo da organização de festas. Ele disse que não. Ele negou E afinal... e hoje, aparentemente, ao que parece, a resposta era falsa. Porquê é que haverá em política este hábito, Pedro Mexia, de falar, de referir outros sem os nomear? Outros ajoelhavam. Sim, o certos e determinados. Uma coisa muito engraçada é que as pessoas utilizam para, por exemplo, quando nos debates parlamentares ou no fórum radiofónico ou coisa do género, utilizam sempre para se referir depreciativamente a uma pessoa que falou anteriormente, com palavras positivas. Dizem esse senhor, esse sujeito ou esse indivíduo. Tudo coisas boas. Ser sujeito, indivíduo e senhor são coisas boas. O que eu gosto mais, sabes o que é? É que são aquelas pessoas que querem ser vagas... Sim. Sendo muito Mas sim, específicas, exatamente. que é pessoas que dizem assim, há para aí certas e determinadas pessoas e determinadas e no entanto ficamos sem saber quem são. Portanto, é uma proeza Mas linguística. aqui, estes outros ficamos a saber quem eram. Suspeitamos. Ficamos a saber quem eram, mas na verdade os outros são todos... Quem é que não ajoelhou? Em relação ao Eurogrupo. Todos nós lemos a história escrita por Homero dos bravos gregos capitaneados por Tsipras. Tsipras ajoelhou. Sim, por esse ajoelhar, não ajoelhou? Quem é que não ajoelhou? Se um país falido, ajoelha sempre. Eu não estou a dizer isto como uma vitória, não me regozijo com isto. Estou a fazer um historial do que aconteceu. E aí posso dar razão ao Bloco e ao PC, quando eles dizem se não tivesse ajoelhado, não era presidente do Eurogrupo. Mas atenção, eu acho que o que o Costa quer dizer não é houve aí outros que ajoelharam. Houve outros que ajoelharam com gosto. Na verdade, o que o Costa está a dizer é houve aí outros que ajoelharam. Nós recebemos as ordens em pé, que é mais digno. Mas recebemos as ordens na mesma. É essa a diferença colossal. Okay. Muitas vezes a diferença é essa. É uma diferença de brio. De retórica, sim. É atitude. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares diz estar ajoelhado e vamos agora tentar perceber rapidamente porque é que o Pedro Mexia diz sentir-se surpreendido. E é uma boa ou uma má surpresa? Eu acho que assim como falamos todas as semanas do Trump, também devíamos falar todas as semanas do Ministro da Defesa, porque... O Ministro da Defesa também parece ter ficado surpreendido uma vez mais e é da surpresa de Azeredo Lopes que quer falar. Ele deve ter um daqueles palhaços que saltam, abre-se a tampa no Ministério, porque está sempre surpreendido com tudo o que lhe acontece. Então, eu vou sintetizar. O Ministro prometeu no Parlamento, no dia 10 de novembro, que entregaria aos deputados, na Assembleia da República, o chamado Plano Nacional de Implementação da Cooperação Estruturada Permanente. Que é logo encantador. Ora, acontece que ele percebeu, entretanto... Tem um petit nome mais agradável. Tem um petit nome mais agradável, mas vamos referir-nos sempre pelo nome... É o Pesco. Correto. O Ministro, Havia depois de ter problema, prometido, percebeu que há no documento, e vou citar o Gabinete do Ministro, elementos operacionais que têm natureza reservada, ou seja, coisas que não se devem andar para aí a dizer. Eu vou revelar a todos o terceiro segredo de Fátima. Não, espera, dizem-me que é segredo. Afinal não. Azeredo Lopes errou na declaração inicial ao prometer que entregava o documento ou na decisão de manter o documento secreto, Pedro? Nós já vimos isto. É as duas faces. Primeiro, estou totalmente surpreendido com isto. Segundo, gostava muito de dar explicações, mas não posso. Isto é exatamente, mutatis mutandis, o que aconteceu com Tancos. Exato. Primeiro, estou totalmente surpreendido com isto. Olha, não estava nada à espera.
Primeiro, não estava lá à espera do que aconteceu e podia não ser um assalto, não sei o que mais. Agora, há uma cláusula, evidentemente que estas matérias têm um grau de confidencialidade, este nem sequer é dos mais altos, e a oposição alegou que muitas dessas informações são públicas. E elas têm que ser escrutinadas. Há uma comissão de defesa, o Parlamento tem direito à informação, e o Ministro não pode voltar a refugiar-se, como também fizeram os militares no caso de Tancos, a dizer, eu gostava muito de discutir com vocês, órgão de soberania, esta questão, mas não dá. Não pode ser, não é possível. Faz sentido que a oposição exija, apesar de haver elementos confidenciais neste documento, que ele seja tornado público, como aconteceu no debate quinzenal, João Miguel Tavares? Assim, eu, francamente, não pesco nada da pesco. Mas concordo com o Pedro estava a dizer, é evidente que sim. Não é? E nós temos um Parlamento que está constantemente a queixar-se de não ter acesso à informação básica. Isso, parece-me, por regra, é difícil um Parlamento funcionar e escrutinar. Incluindo as comissões de fiscalização dessas áreas específicas. Quer dizer, porque esta coisa de que não podemos mostrar aos senhores deputados, senão está sempre cá fora. O que também é de alto couture. O que também parece-me um pouco ridículo. Tem algum conselho a dar ao Ministro da Defesa, Ricardo Araújo Pereira? Não prometa coisas que não pode cumprir. Isso não se faz, não se pode dizer, vou-te contar um segredo. Não, pera, afinal é segredo, não digo. Eu estou farto dessa conversa, não pode ser. É a altura dos decretos, então o Pedro Mexia decreta desajuste. Porque, enfim, tem havido demasiados casos em que as relações entre os escritórios de advogados, sobretudo os grandes escritórios de advogados e o governo, é nebulosa, vamos dizer. Há livros inteiros escritos sobre isso, em alguns casos talvez especulativos, noutros casos bastante documentados, e parece que o governo quer acabar com isso internalizando, é a linda palavra que o governo escolheu, quer internalizar os serviços jurídicos, ou seja, se precisar de pareceres, se precisar de redigir cláusulas de contratos, pede a juristas já do governo para não ter que recorrer aos escritórios de advogados. Eu não sei se isso faz sentido, aparentemente faz sentido. Há uma coisa que faz, é que as suspeitas muito grandes que aparecem sobre essa proximidade enorme entre o Estado e os grandes escritórios de advogados, nos quais também estão muitos ex e futuros governantes, tudo que puder contribuir para acabar com essa zona de sombra é bom. O Ricardo Araújo Pereira decreta bana-se. Bana-se. O imperativo do verbo banir. Banir, porque não? Bana-se. Que é uma nova... quer dizer, o ambiente está propício a bana-se. Aconteceu esta semana no Metropolitan Museum em Nova Iorque, uma exposição do Balthus. Balthus. Tens que fazer biquinho. Balthus. E apitar até, não é? Apitar. E o Balthus é um homem que gostava de alguns temas. E ele, certos e determinados temas. O que acontece? Uma senhora foi ao museu e disse: isto é uma pouca vergonha. Era uma rapariga. Era um quadro de uma, sim, de uma jovem. Não era uma rapariga, sexual. era um quadro. Era um quadro. Convém dizer este pequeno É pormenor. isso, se calhar sublinhar que se trata de um boneco. E, portanto, é a representação de uma moça que está numa pose assim descontraída e tem a roupa interior à mostra. Sexualizada. Sexualização da criança. A senhora foi para casa, escreveu uma petição, 12.000 nova-iorquinos já assinaram para retirar o quadro. Que agora é assim, não gosto de ir, isto é uma pouca vergonha, retire-se. Este videoclipe, não, retire-se. Este livro, retire-se. Antigamente havia o tipo de senhoras que diziam isto é uma pouca vergonha. Eram senhoras e senhores que pertenciam a um determinado quadrante ideológico. Agora, lamentavelmente, inquietantemente, são por outras razões. O João Miguel Tavares decreta zorro. Zorro. Decreto zorro. Eu aqui no final... Consegue ver alguma coisa com isso? O meu problema não é a mascarilha. O meu problema é mesmo a falta de Não há ilharga e tudo. não vejo nada. Tu és quem? Depois já vou pôr os óculos por cima da mascarilha. Quer dizer, fica um zorro pouco digno se precisas de um auxiliar para ver. Caixa de óculos. Sim, não vou roubar o lugar ao António Bandeiras, de facto. Mas aqui, na semana passada, eu indignei-me aqui com o estado do futebol português. E foi bonito que nessa semana o Paulo Fonseca, depois de ter conseguido qualificar o Shakhtar Donetsk para os oitavos finais da Champions, ter aparecido vestido impecavelmente de zorro e ter dado uma conferência de imprensa divertida vestido desta maneira. E isso eu queria prestar-lhe essa homenagem. Tendo em conta o estado lastimável em que se encontra o futebol português, é bom que ele tenha mostrado como pode ser uma coisa alegre e divertida e não ser sempre uma chocarrice lastimável. Pronto, fica ao zorro e está concluída mais uma reunião semanal.
semanal, de hoje a 8 dias, à hora do costume, novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Não admira que o Zorro tivesse sucesso em 3 miúdas. Isto...